O problema do afundamento do solo em 5 bairros de Maceió, atingidos pela mineração, ganha um novo patamar. É que o Congresso Nacional criou uma comissão parlamentar de investigação para apurar o caso. O repórter Alan Garcia volta ao vivo conosco e a gente vai entender melhor de que forma essa CPI vai funcionar e se ela pode ajudar as vítimas dessa tragédia ambiental. Alan. Oi, Beatriz. A reportagem que vocês acompanharam, que nós fizemos sobre o Caldinho do Vinheira, não foi para fazer uma propaganda do estabelecimento. É porque também foi um dos estabelecimentos prejudicados pela mineração, pelo afundamento do solo. E foi um pessoal que a gente encontrou para poder fazer esse elo entre os prejuízos dos comerciantes, dos moradores, com essa CPI da Braskem. Primeiro, o que é uma CPI? Para a gente entender, convidamos o advogado Fernando Maciel para trazer essa explicação. Doutor Fernando, boa noite para o senhor. A gente quer entender primeiro o que é uma CPI, de uma maneira geral, sem dar o foco na CPI Braskem, que é a novidade do momento. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela é criada pelo Poder Legislativo para investigar qualquer fato que seja de interesse público e social. Então, a finalidade da CPI é essa. Qual o poder que uma CPI tem? Veja, a CPI ela não tem poderes, por exemplo, de decretar prisão, de decretar busca e apreensão de pessoas, mas ela tem poderes, por exemplo, de quebrar sigilo bancário, de quebrar sigilo fiscal, de fazer investigação, de representar ao poder competente para que esse determine medidas mais duras. Ela pode até decretar a prisão em caso de flagrante delito, né? Isso pode ser feito. Então, ela tem esse poder investigativo de maneira ampla. Diante do caso da Braskem, né, do afundamento do solo, onde centenas de comerciantes e moradores foram prejudicados, tiveram que sair daquela região de 5 bairros, né, que foram atingidos. O que essa CPI pode influenciar, trazer a essas pessoas? Me parece que a finalidade dessa CPI é justamente apurar quais foram os verdadeiros danos ambientais causados ao estado de Alagoas e aos seus moradores, bem como os danos patrimoniais causados aos moradores dessas regiões afetadas. Então, o que ela poderá fazer? Ela poderá concluir pela responsabilidade civil, criminal e econômica, por exemplo, das pessoas envolvidas com a Braskem e da própria Braskem no que pertence à questão patrimonial financeira. E ela poderá, em face disso, fazer representação perante os órgãos competentes e fazer com que esses valores, né, que foram negociados ou que são propostos como negociação para esses moradores dessas áreas possam ter uma modificação. Ou seja, muita gente, na verdade eu acho que diria até a maioria desses moradores e comerciantes reclamam dos valores que receberam de indenização. Isso pode mudar? Ou seja, essa indenização, esses valores podem ser revistos? Se a CPI apurar, né, que são valores que estão aquém da realidade, valores ínfimos, ela pode sugerir a alteração desses valores e isso vir a intervir nesses acordos que foram sugeridos e homologados. Como em um caso que está sendo julgado, a empresa, no caso Braskem, vai poder recorrer do que a CPI colocar em questão e tomar como decisão? Veja, ela poderá enfrentar as decisões da CPI na esfera do Poder Judiciário, perante o próprio poder, não porque é uma comissão de investigação, né? Então não é uma comissão que ela decide, que ela tem sentença, que ela condena, de condenação. Ele vai poder enfrentar isso através do Poder Judiciário, se houver argumento para tanto. Pela experiência do senhor, quanto tempo leva até para que os partidos formem seus representantes, que a CPI aconteça? Quanto tempo essa CPI deve durar até que a gente chegue ao fim dela? Veja, vai depender muito do interesse do Poder Legislativo em dar seguimento e dar agilidade a essa CPI. Eu acredito que será rápido, não acredito que será uma coisa demorada, não. O senhor acha que é importante os moradores, as vítimas,
acompanhar essa CPI para ver o desenrolar e a que ponto chega, até para que eles, se for o caso, poderem participar? Essas pessoas podem participar, doutor Fernando? Veja, eu acho que todos os envolvidos e nós, todos enquanto população, devemos, sim, fazer o acompanhamento do desenrolar desses fatos, porque essa situação da Braskem ela não atinge somente aqueles que são moradores ou foram moradores das áreas abrangidas pelo grande prejuízo ambiental, mas atinge a toda a população do Estado, atinge a cada um de nós, porque nós, de forma direta ou indireta, temos ligação com essas pessoas, com o bairro e com o próprio patrimônio ambiental que foi atingido. Então, acho que a gente tem que acompanhar sim, e como cidadão, óbvio que nós podemos ajudar, influenciar, mostrar, até instrumentalizar essa CPI com elementos que ajudem ela a fazer a investigação. Como a gente viu em outras CPIs recentes, todos esses encontros, esses enfrentamentos acontecem em Brasília. Essa CPI provavelmente também vai acontecer em Brasília. Quem puder, pode ir até lá e acompanhar os dias dessas sessões, ou o acesso é restrito apenas aos parlamentares? Em princípio, o acesso de qualquer sessão parlamentar é pública, mas ela poderá funcionar em determinados momentos com sigilo. Aí vai depender, obviamente, do que a CPI definir. Fernando, muito obrigado pelas informações e os esclarecimentos e também ensinamentos, né? Para quem não conhece, quem não está tanto por dentro do que é uma CPI, Beatriz, e especificamente a CPI da Braskem, que é a novidade, é o assunto do momento. Dr. Fernando Maciel trazendo aqui informações sobre esse assunto. Então, você que foi vítima de tudo isso, importante acompanhar para que você possa entender, né, e até que ponto pode ser um benefício para você e para a tua família. Beatriz. Obrigada, viu, Alain? E também, na medida do possível, a gente vai atualizando vocês aqui do que vai acontecer de importante durante a CPI lá em Brasília.